Oi pessoal, eu vim aqui hoje para falar sobre o livro do desafio do mês, né? Só para lembrar, eu estou participando dos desafios Leia Mulheres e um livro por mês da TAG. E esse desafio, você precisa ler um livro por mês e que ele seja escrito por mulher, né? Mistura os dois desafios e seja o que Deus quiser. E o livro do mês de março foi O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E é um diário mesmo, né? Tem algumas datas. É um livro bem interessante, né? Só para vocês darem uma olhadinha, ó. Tem a data e os acontecimentos do dia em que ela achava necessário contar. Esse é um livro biográfico, né, autobiográfico dela. É um dos diários que ela escrevia na época que ela morava na favela de Carindé, em São Paulo. É um relato muito forte dessa realidade da década de 1950. E é um livro que mexeu muito comigo de várias formas. A editora, essa editora aqui é Abril, tá? Abril foi um livro que foi, né, dado em alguma escola. Na verdade, esse livro eu ganhei de uma aluna do pré-vestibular. Ela disse que com certeza eu gostaria de ler e eu não tive oportunidade antes. Esse livro, a editora teve o cuidado de não mexer na escrita, muito, né? Na escrita da Carolina, para que se mantivesse toda a gramática da escritura. Então você tem palavras que são escritas de forma diferente da do dicionário, né? Que algumas pessoas chamariam de incorreta. Tem uma sintaxe, né, que traz algumas variações, mas que de forma alguma impede a compreensão e a leitura do livro. E me faz pensar um pouco, sabe, sobre as questões que a gente tanto ignora. Ela chama o livro de O Quarto de Despejo, porque ela diz que a favela é o despejo da cidade de São Paulo, sabe, onde ficam os restos. E assim, isso foi escrito em 1950, sabe? Os relatos dela foi da década de 1950. Mas eu fico pensando quanto que ainda existem quartos de despejos na nossa sociedade e a gente não se dá conta disso, não se preocupa, vira o rosto, enfim, não sei, é só alguma coisa pra gente poder pensar. É uma leitura que eu indico bastante. Na verdade, eu demorei muito para ler o livro, porque ele parece que se arrasta, assim como a vida dessa favelada. E chamo de favelada porque, enfim, é dessa forma que aparece no livro, não é nem o sentido pejorativo, não tem nada de preconceito nisso. E, de acordo com a década, era dessa forma que as pessoas que moravam na favela eram chamadas. Eu acho que é um bom livro para a gente poder refletir sobre algumas coisas, inclusive algumas coisas que a gente tem vivido hoje, né? Depois de tantas mudanças que a gente passou por lutas para que houvesse mais justiça e igualdade na nossa sociedade, o que parece hoje é que é um retrocesso. Então, não sei. Eu acho que é algumas coisas para a gente poder pensar mesmo. Então, fica a dica do livro. A Carolina já faleceu, ela faleceu em 1977. Ela conseguiu, depois da publicação do livro, sair da favela, mas ela não conseguiu sair da pobreza. Isso é um dado interessante. Apesar do livro dela ter sido famoso e adaptado e percorreu o Brasil inteiro e
alguns lugares fora do Brasil não trouxeram para ela o lucro financeiro, né, digamos assim, que ela merecia com a publicação da sua obra. É um livro riquíssimo e fica aí de dica para vocês desse mês. Um beijo.